Bem, gente, voltamos aqui, tá? Para finalizar o pensamento do Durkheim, rapidamente, tá? Então, a gente estava falando sobre os principais conceitos da sociologia durkheimiana e dos dois tipos de solidariedade, a orgânica e a mecânica. Lembrando, solidariedade mecânica, sociedade simples. Lembrem, por exemplo, uma tribo indígena. Sociedade orgânica, solidariedade orgânica, sociedades complexas. Lembrem da nossa sociedade industrial, né, da nossa sociedade contemporânea, né? As solidariedades, elas mantêm a coesão social, ou seja, mantêm a sociedade integrada, tá? A sociedade não se desintegra. As anomalias sociais não desintegram a sociedade, tá? As anomalias sociais não vão destruir a sociedade, porque a sociedade tem solidariedade. A solidariedade mantém a coesão social, ok? E aí, consequentemente, a solidariedade é medida pela divisão social do trabalho. Quanto mais divisão social do trabalho, mais solidariedade orgânica. Menos divisão social do trabalho, mais solidariedade mecânica. As solidariedades, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Quanto mais solidariedade orgânica, menos solidariedade mecânica. Quanto mais solidariedade mecânica, menos solidariedade orgânica. Ok? Então, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Solidariedade mecânica. Definição. Quando tais vínculos assemelham-se aos que ligam um déspota aos seus súditos. A natureza destes é análoga à dos laços que unem um proprietário aos seus bens. Não são recíprocos, mas sim mecânicos. O indivíduo não se pertence. É literalmente uma coisa de que a sociedade dispõe. Tá? Então, quanto mais solidariedade mecânica, menos liberdade individual. Tá? Então, segundo Durkheim, quanto mais solidariedade mecânica, menos o indivíduo tem liberdade, né, para atuar e ser ele mesmo na sociedade. A solidariedade mecânica faz com que você fique preso à sociedade, tá? E, consequentemente, você depende mais dela. Tá? Observem as sociedades simples, os povos indígenas. Tá? Os indivíduos, né, que vivem nas comunidades indígenas, eles dependem uns dos outros integralmente. Se um se apartar da comunidade, entendeu? Ele vai, consequentemente, morrer ou desaparecer. Ele precisa estar dentro da sociedade para viver e sobreviver. E a sociedade, na verdade, também ela só existe por causa dessa coesão social e dessa solidariedade mecânica. Tá? Então, repetindo, o indivíduo não se pertence e é literalmente uma coisa de que a sociedade dispõe. A solidariedade é chamada mecânica quando liga o indivíduo à sociedade, sem nenhum intermediário, constituindo-se de um conjunto mais ou menos organizado de crenças e sentimentos comuns a todos os membros do grupo. É o chamado tipo coletivo. Isso significa que não encontramos ali aquelas características que diferenciam tão nitidamente uns dos outros os membros de uma sociedade, a ponto de podermos chamá-los de indivíduos. Suas consciências se assemelham. Eles são pouco ou quase nada, né? Vejam aqui que é muito interessante, eu vou repetir. Suas consciências se assemelham, tá? Essas consciências, né, que ele está, no caso, o Durkheim está se referindo, é aquela consciência individual de cada um, entendeu? Quanto mais solidariedade mecânica, mais essa consciência individual ela desaparece, né? Fica muito forte e presente a consciência coletiva, tá? Então, o peso da sociedade é maior sobre o indivíduo. Suas consciências se assemelham. Eles são pouco ou quase nada desiguais entre si. E, por isso, a solidariedade entre eles deve-se às similitudes que compartilham. Tá? Então, por exemplo, na sociedade indígena, observe, não existe ferreiro, não existe professor, não existe cabeleireiro, não existe manicure, não existe médico, não existe advogado, não existe militar.
todos eles fazem as mesmas funções. Não existe, né, na solidariedade indígena uma divisão social do trabalho. Né? Lá, a divisão social do trabalho é simples. Né? As mulheres cuidam das crianças e da agricultura. Né? Plantam, por exemplo, mandioca. E os homens são responsáveis por defender a sociedade, são os guerreiros, e caçam. Né? Eles são os responsáveis por trazer, né, a caça para a comunidade. Fora isso, você não encontra absolutamente mais nada. A divisão social lá, entendeu, é simples, a divisão social do trabalho. Tá? Diferentemente de uma sociedade complexa como a nossa. Você tem inúmeras atribuições sociais. Né? E aí Durkheim analisa a solidariedade de acordo com essas concepções, tá, ok? Então vamos ver agora a definição de solidariedade orgânica, sociedades complexas, né? À medida que se acentua a divisão do trabalho social, a solidariedade mecânica se reduz e é gradualmente substituída por uma nova, a solidariedade o quê? Orgânica ou derivada da divisão do trabalho complexo, como eu já disse para vocês. Institui-se, então, um processo de individualização dos membros dessa sociedade que passam a ser solidários por terem uma esfera própria de ação. Com isso, ocorre uma interdependência entre todos e cada um dos demais membros que compõem tal sociedade. A função da divisão do trabalho é, enfim, a de integrar o corpo social, assegurar-lhes a unidade. Vejam qual é a função da divisão do trabalho social, é, enfim, a de integrar o corpo social, assegurando-lhes a unidade, ou seja, a coesão. Tá? Daí deriva a ideia de que a individuação é um processo intimamente ligado ao desenvolvimento da divisão social do trabalho, segundo Durkheim. Quanto mais divisão social do trabalho, mais o indivíduo aparece e se destaca da sociedade, mas ele tem consciência individual, tá? E a consciência coletiva, óbvio, ainda tem um peso muito forte sobre o indivíduo, mas diminui gradativamente, tá? Observe, tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Se no mundo antigo, né, observe a sociedade simples, os povos indígenas, né? Se você tem um membro da sociedade que deixa a sociedade e vai, por exemplo, para um local distante, né, vai, por exemplo, fazer uma outra vida, né, as chances dele sobreviver são mínimas, né, são menores do que se ele ficasse no grupo. Ele ficando no grupo seria maior. Leve em consideração, né, as dificuldades do tempo, daquele momento histórico, né, no mundo pré-histórico, animais, os perigos, o que vocês possam imaginar. Tá? Aí vejam agora nas nossas sociedades contemporâneas. Né? Se você, por exemplo, sai da sua sociedade brasileira, né, vamos dizer que você não sabe falar inglês, você não sabe falar francês, não sabe falar árabe nem chinês, tá? Mas você sai daqui, entendeu? Com as trouxas nas suas costas e vai para os Estados Unidos, né? Do jeito que vai se aventurar, entendeu? Me diga, as suas chances de sobrevivência é maior ou menor? É maior, entendeu? Porque existe uma individuação no processo dessas sociedades complexas. E, consequentemente, você chegar nos Estados Unidos, você pode aprender a falar inglês, você pode arrumar um emprego, e por aí vai, e se desenvolver, e, consequentemente, né, sair da sociedade brasileira e se integrar na sociedade nos Estados Unidos da América. Tá? Isso pode ocorrer de forma o quê? Muito mais positiva para o indivíduo. Então, o indivíduo ele tem o quê? Ele tem uma certa margem de ação quando a sociedade é complexa e a divisão social do trabalho é maior. Diferentemente das épocas antigas, que tinham sociedades mais simples com pouca divisão do trabalho social. Ok? Então, observe, tá? Vamos repetir aqui. Daí deriva a ideia de que a individuação é um processo intimamente ligado ao desenvolvimento da divisão do trabalho social e a uma classe de consciência que gradativamente ocupa o lugar da consciência comum e que só ocorre quando os membros das sociedades se diferenciam. Tá? E é um processo que os torna interdependentes. Segundo Durkheim, somente existem indivíduos no sentido moderno da expressão quando se vive numa sociedade altamente diferenciada, ou seja, onde a divisão do trabalho está presente e na qual a consciência coletiva ocupa um espaço já muito reduzido em face da consciência individual. Observem
com a solidariedade orgânica, aumenta a consciência individual e diminui a consciência coletiva. Tá? Óbvio que ela não vai desaparecer, né? A coesão social, né, ela precisa, né, dessa consciência coletiva e, consequentemente, a gente percebe que esses fatos sociais exercem uma pressão no indivíduo. O indivíduo, ele continua, por exemplo, tendo que obedecer às leis, tendo que seguir as normas da sociedade e outras questões mais. Mas existe o quê? Existe uma margem maior de atuação do indivíduo dentro da sociedade. Tá? Isso é muito importante, né, na concepção durkheimiana, ok? E aí a gente tem aqui um exemplo, né, um organograma das questões próprias, né, propostas por Durkheim. Né? Quem foi, né, esse pensador? Foi o responsável por estabelecer a sociologia como uma ciência social no mundo. Né? Era um sociólogo funcionalista, tinha uma preocupação com o aspecto da função que as pessoas exerciam na sociedade. Tá? Então, ele é funcionalista por causa disso. Né? Durkheim, na verdade, ele é um dos responsáveis, e não só um dos responsáveis, mas também ele é um dos integrantes dessa corrente, né, do funcionalismo, do pensamento funcionalista, que vai se desenvolver no início do século XX. Tá? E isso, né, advém do quê? Advém justamente dessa concepção que o Durkheim tem sobre que os indivíduos possuem uma função dentro da sociedade. Tá? Então, temos uma definição do funcionalismo, para que vocês entendam melhor, nesse organograma, tá? Para a gente entender. Né? O princípio do funcionalismo é entender que existem instituições responsáveis por exercer funções específicas na sociedade. Né? Partindo dessa visão funcionalista, Durkheim passa a se preocupar com a degradação da sociedade, ou seja, a sua desintegração. Né? Durkheim, como eu já disse para vocês, ele se preocupa com a coesão social. Né? Segundo ele, a sociedade de sua época estava perdendo princípios sociais, éticos e religiosos devido à complexidade social da era moderna. Né? Como resposta ao novo problema social, Durkheim vê a necessidade, né, de utilizar métodos científicos para analisar e compreender, né, os fatos sociais. Analisar e compreender os fatos sociais. Compreensão sobre os fatos sociais. Porque o Durkheim acha importante a gente estudar os fatos sociais e, consequentemente, fazer com que a sociedade não se degrada ou não se desintegre. Observem, né, o Durkheim ele vai lançar um livro que vai ser um clássico, se chama O Suicídio. Aqui, nesse organograma, a gente tem as principais obras de Durkheim. Vejam, da Divisão do Trabalho Social, de 1893, As Regras do Método Sociológico, de 1895, e temos também, né, quase na virada do século, de 1897. Temos também a Educação Moral, que é um trabalho dele de 1902, tá, que está disponível para vocês, Educação e Sociologia. Temos Sociedade e Trabalho, de 1907, temos as Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912, e temos Lições de Sociologia, de 1912, tá? Também de 1912. As Formações Elementares as Formações Elementares da Vida Religiosa e Lições de Sociologia são do mesmo ano, 1912, tá ok? E aí, consequentemente, o que é interessante a gente perceber nesse pensamento do Durkheim, ou falando sobre esse livro, O Suicídio. O Durkheim percebia que o suicídio era um fato social que poderia levar à desintegração da sociedade. Né? Ou seja, quanto mais aumentava a anomia, e o que é a anomia social? É justamente a perda de sentido, entendeu? Quando os indivíduos perdem o sentido de viver naquela sociedade ou viver em comunidade. Observem, né? Quando a gente tem a invasão dos povos europeus aqui na América, né, entre o século XV e XVI, quando os espanhóis e os portugueses chegam aqui na América, tá, e começam a escravizar os indígenas, começam a destruir a sociedade indígena, começa, por exemplo, a fazer com que a sociedade indígena entrasse num processo de desintegração, né, e, consequentemente, né, se degradasse, né,
a gente tem o quê? Naquele momento histórico, inúmeros relatos de suicídios em massa dos indígenas, né? Ou seja, eles perdiam o sentido da vida social que eles estavam integrados e eles não conseguiam se integrar à nova realidade social imposta pelos portugueses e os espanhóis. E os indígenas se matavam em massa, né? Vejam na nossa sociedade contemporânea e complexa, né, que ainda temos alguns povos indígenas que tentam manter as suas tradições e tentam manter as suas formas elementares, né, de uma sociedade simples, né? Observem, né, que como eles não conseguem, quanto mais eles se aproximam da nossa sociedade complexa, da divisão social do trabalho, e eles não conseguem fazer parte da nossa sociedade, eles entram em processo de anomia. Os índices de suicídio entre os povos indígenas, né, se você for fazer uma catalogação, principalmente na região amazônica, né, naquela região ali que pega, por exemplo, o estado do Mato Grosso, Tocantins, né, o Maranhão, Pará, para cima, vocês vão ver que os índices de suicídios entre eles é altíssimos. Por quê? Porque eles não encontram mais, entendeu, sentido naquela sociedade, sentido na antiga sociedade que eles faziam parte, eles não conseguem também se integrar à nova sociedade. Então, a anomia social é um dos maiores problemas que o Durkheim tenta enfrentar. E para Durkheim, né, ele achava que a forma de você resolver isso era justamente através de princípios éticos, morais e religiosos, né? É óbvio que, se a gente for olhar o pensamento de Karl Marx, o problema é muito mais complexo, né? Então, vamos ver agora as solidariedades. Aqui tem um resumo das solidariedades. Solidariedade mecânica envolve uma sociedade simples, onde as funções dos indivíduos são semelhantes, sem grande diferenciação social do trabalho. Caracteriza as sociedades pré-capitalistas e é predominantemente a coerção social, né? Né? A força da coerção social. Solidariedade orgânica envolve uma sociedade mais complexa, onde as funções dos indivíduos são mais interdependentes e individualizadas. No caso das sociedades capitalistas contemporâneas e modernas. Caracteriza as sociedades capitalistas e é predominantemente a coerção formal. Essa coerção formal significa que o indivíduo tem mais liberdade dentro dessas sociedades do que nas sociedades simples, né? Aí aqui a gente tem a definição dos fatos sociais, como eu já disse para vocês, né? Fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles exercem sobre eles. E aí as características, exterioridade, generalidade e coerção social, tá? Vou deixar aqui para que vocês leiam, né? Mas leiam o livro da Quitaneiro, justamente o capítulo sobre Durkheim, para que vocês possam compreender um pouco melhor o pensamento desse autor. Lembrando, gente, que essa videoaula, né, ou seja, a sociologia, né, de Durkheim, vai cair na prova do dia 18. Valeu, gente, um abraço. Em dúvidas, né, podem me procurar. Um abraço, até mais.